que a Ana Lu pediu para passar os processos primeiro, né, Ana Lu? Então, nós vamos fazer isso para você poder ficar tranquila. Tá bom? A doutora Jesus está aqui, então dá tudo certo. Tá bom? Tá bom, João? Tá bom, Luciano? Tá beleza? Podemos então iniciar, Luciano? Então, havendo quórum regimental, estando presente o doutor Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão desta primeira Câmara, neste dia 17 de setembro de 2025, em aprovação à ata anterior, aprovada, e vamos então à sequência da pauta, e em função da solicitação da conselheira Ana Lu, vamos pedir com anuência, pergunto ao doutor Parquet se há algum problema de fazermos a inversão de pauta para que a conselheira Ana Lu possa, então, apresentar os seus processos inicialmente. Nenhum problema, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Pronto. Então, em função disso, vamos passar, em vez de começarmos pelo primeiro processo da pauta, vamos iniciar pelo processo da conselheira Ana Lu, que é o número 18 da pauta. Com a palavra, então, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Queria dar um bom dia a todas e a todos, agradecer ao nosso presidente, que conduz sempre de forma muito querida a nossa sessão da Câmara, cumprimentar o nosso procurador, doutor João Isidro, cumprimentar a conselheira Maria de Jesus e cumprimentar nosso querido conselheiro Cristóvão. Agradecer a todos que nos ajudam, principalmente o Luciano, e também agradecer principalmente vocês estarem deixando Tivemos um pequeno problema de comunicação, que eu conselho lá. Perceba até que saiu da quebra de internet, né? Vamos então aguardar uns 2 ou 3 minutinhos para ver se conseguimos restabelecer a comunicação, então. Malheiro caiu, né? Oi, Nalu, saiu, mas está voltando, tá? Agora estamos, a comunicação parece ter sido restabelecida, tá? Só um pouquinho, Malheiro. O som está ótimo, a imagem é que só está aparecendo a ponta do cabelo louro.
Agora beleza. Agora apareceu até o sorriso, tá? Então tá de boa. Tá bom, Podemos? desculpa, tá? Sumiu de novo. Deve estar com algum problema lá. Vamos fazer mais uma tentativa? Vamos tentar mais uma vez. Se não der, eu vou deixar. Estamos lhe ouvindo, conselheiro. Estão ouvindo? Tá bom. Gente, desculpem aí. Pronto. Então, podemos continuar, Nalu? Dá ok? Podemos? Podemos. Pronto. Então, dando É, prosseguimento à você- sessão, passamos a palavra à conselheira Nalu Maria, que estava iniciando com o seu processo 18 da pauta 147.304. 304. Deixa eu só procurar ele aqui e a gente já começa. Só um pouco maneiro. Gente, desculpa isso. Pois não, conselheira. Agora vai aparecer, tá legal. É, esse processo, nós vamos retirar de pauta a pedido do Ministério Público de Contas. Confirma, doutor João? Conselheira, eu não atuei nesse processo, mas deve ter sido o relator que atuou no processo, né? Sim, O procurador minha, do processo. minha assessoria me orientou que, a pedido do Ministério Público, para eu poder tirar de pauta. Tudo bem. Perfeito? Perfeito. Então, Então, retirado de pauta o processo 18, passamos então ao processo 19, o 147.310. perfeito. Da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, o responsável é o senhor José de Souza Lima, Manuel Pereira, e ele é um processo onde a responsabilidade em face do envio ou envio intempestivo de arquivo em descumprimento da nossa resolução 102 é alterada pela resolução 118. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, o processo 147.310, que tem por objetivo apurar a responsabilidade do senhor José Lima de Souza, prefeito de Cruzeiro do Sul, e do senhor Manuel Pereira da Silva, servidor responsável pelo envio das informações atinentes à despesa com pessoal, folha de pagamento da origem, atinente ao primeiro quadrimestre de 2024. A análise técnica observou que a origem encaminhou as remessas de janeiro e fevereiro de 2004 com atraso, respectivamente, de 50 dias e 21 dias. O envio foi efetivado somente em 5 de abril de 2024 e os prazos eram, respectivamente, 15 de fevereiro e 15 de março. Em sua defesa, o prefeito alegou pane nos sistemas da prefeitura e no sistema elétrico. Além disso, também arguiu ausência de dano, dolo ou má-fé. O servidor responsável, o senhor Manuel Pereira da Silva, apesar de citado, não aproveitou a oportunidade. Com essas considerações, a análise técnica
pontuou que o gestor fez a alegação da pane no sistema, e no sistema da prefeitura e no sistema elétrico, mas não juntou nenhuma prova de queda de energia ou do sistema no período mencionado. Tampouco, tempestivamente, essa corte foi informada de qualquer ocorrência nesse sentido. Somente por ocasião da defesa é que o gestor fez a alegação, mas não juntou nenhum documento comprobatório de suas afirmações. Em assim sendo, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa-sanção para ambos os gestores, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 8º da Resolução TCAC número 102 de 2016. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, conselheira Ana Lu Maria. Essa situação, senhor presidente, é colocado uma situação, mas não há comprovação, porque poderia aí ter uma declaração Você está ouvindo, conselheiro Malheiro? Estamos escutando bem. Ah, tá, bem, ótimo. Então, deveria ter aí uma declaração da Energisa, deveria ter alguma coisa que comprovasse, mas, infelizmente, não encaminhado, então resta a multa, no caso de 13.630, porque foram duas que não foram encaminhadas, uma com atraso de 50 dias e outra de 21 dias. E notificar o responsável para a efetivação do pagamento e autorizar a cobrança devida judicial, caso não seja atendida. E, após as formalidades cabíveis, o arquivamento do feito. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Meu bom dia, senhor presidente, nobres pares, conselheiro Ana Lu, nobre procurador. Senhor presidente, só para relembrar aqui a minha memória, esse processo ele tem uma diferença daqueles processos que foi julgado no Pleno nas últimas semanas? Não, é bem similar. Bem similar, né? Então, nobre senhora conselheira, já que o Pleno decidiu em processos anteriores igual a esse, nas últimas duas sessões, eu acolho e tiro a multa do nobre prefeito, então, só pelo arquivamento, retirando a multa. Obrigado, excelência. Já que esse Pleno decidiu nas últimas duas sessões nesse mesmo sentido. Idêntico. A multa? Realmente, no dia 4 de setembro de 2025, em embargos, o Pleno retirou a multa em caso similar da Assembleia Legislativa, à unanimidade. E na sessão do dia 11, portanto, na última quinta-feira, de mais 2 processos. E eu acho que tudo que nós discutimos naquela reunião para alterar a ata e não conseguimos foi definido, então, agora pelo plenário, de que se ajustar, não tem multa, até porque a Assembleia não trouxe nenhum fato novo, a não ser que tinha se enquadrado também. Então, com esse fato de ter se enquadrado, cabe ressaltar que nesse quadrimestre, janeiro e fevereiro foram intempestivos, mas março e abril foram tempestivos. E, como falamos no voto da semana passada, quando a Assembleia trouxe embargos, também sem comprovação, apenas dizendo que tinha se ajustado e tal. Então, eu acho que nós acabamos resolvendo tudo que naquela ata, naquela reunião para ajustar a ata, nós não conseguimos. E é justo, até porque o nosso sistema não está 100% funcionando, são dados que vêm, e nós, para a Assembleia, eu até fiquei a favor, porque nós fomos os relatores que demos 120 mil de multa ao gestor, e depois o Pleno retirou, e eu acho até correto, que é uma multa pesada, desde que se ajuste. E o sistema também não está 100% para a gente exigir isso. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do nobre conselheiro Antônio Cristóvão.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, antes do senhor declarar a decisão. Eu acho que, diante dessa situação, eu vou retirar todos os meus processos que envolvem questão de responsabilização. Da 102, né? Era o primeiro e este, os dois eram os dois processos com relação a 102. Porque, senão, eu não sei nem, sinceramente, é meio complicado. Mas eu retiro e peço desculpas, porque não tem condição da gente ficar tendo. Eu sou a pessoa que mais peço para que não tenha multa para os municípios. A nível de governo, eu nem falo, porque não é uma questão de distinção, é uma questão, para mim, não só também de justiça, mas é uma questão de que o governo do Estado, ele fica mais próximo e tem técnicos mais, não é nem capacitado, mas de se capacitar, diferente dos municípios, que alguns são bem distantes. Então, diante disso, eu retiro os meus processos dessa resolução para que a gente possa conversar melhor e pedir uma decisão da presidência, se nós vamos abonar todos dos outros prefeitos, de todas as situações, tá bom? Pois não, perfeito. Lembro que em nenhuma das contas apontadas houve conta do governo do Estado. Foi a Assembleia e 2 municípios, por decisão de pleno. Mas não houve nada com relação ao governo do Estado, tá? Mas já foram abonadas 2, retirada a multa de 2, e em embargos, não foi nem recurso, em embargos foi retirada a multa da Assembleia, de R$120 mil, e de 2 municípios. Então, por isso o alinhamento aqui. Mas Vossa Excelência está perfeito. Vamos retirar, então, o processo de pauta, todo mundo concorda? Qualquer coisa, a gente faz até uma papeleta e serve para todos os outros processos. Perfeito. Muito mais, perfeito. Bem melhor. Perfeito. Perfeito, Excelência. E só esclarecendo que o primeiro processo, quem pediu foi o doutor Mário, por isso que a gente tirou. Tá? Era também do mesmo assunto. Ok. Perfeito, okay. Deve ter sido por causa dessa situação. Obrigada. Ok. Então, dando prosseguimento, Vossa Excelência continua com o processo número 20, 148.441. Esse que são já da aposentadoria? Não, este aqui agora é com relação a 87, que é dados de contabilidade. Se Vossa Excelência também quiser retirar de pauta, precisa de prazo. Vou retirar e vou ficar só com as aposentadorias. Pronto, então começamos com o processo 21, 143.718. Perfeito. Então, eu tenho 3 aposentadorias, 3 aposentadoria da servidora Rosa Maria, e no caso o primeiro voto, o do 22, eu vou retirar também. Então, eu só vou com o 21. O 22 e o 23 eu vou retirar. E só vou ficar com o 21, que é a aposentadoria da servidora senhora Rosa Maria Barbosa de Moraes, que ela foi corrigida para a letra J, 31 anos e 160 dias de contribuição. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não, Excelência, com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, o processo número 143.718, que trata da aposentadoria de Rosa Maria Barbosa de Moraes, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria de Estado de Educação. A área técnica certifica que a aposentadoria cumpriu todos os requisitos legais atinentes à matéria
Em razão disso, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da aposentadoria no âmbito deste tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Ana Maria. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto, a reconhecimento da legalidade e registro desse tribunal, da aposentadoria da servidora, a notificação da servidora, encaminho a cópia ao ACT Previdência após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como um voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Nobre conselheira, se Vossa Excelência quiser permanecer, fique à vontade, é um prazer sempre. Quando quiser se retirar, só avisar que nós pediremos à conselheira Maria de Jesus para continuar. Senhor presidente, queria só aqui agradecer a todos os que compõem a nossa Câmara, a conselheira Maria de Jesus, ao senhor que preside sempre essa Câmara muito bem, ao conselheiro Cristóvão, cumprimentar também nosso procurador João, dizer que eu estou em João Pessoa no nosso 7º CIMED, que é um encontro, ele é direcionado à educação, a pauta principalmente a questões da primeira infância. Tivemos o primeiro painel do conselheiro Colares, que todos nós conhecemos muito bem, conselheiro Edson, que a gente conhece muito bem, também a Fundação Vidigal, que trabalha com as crianças, e agora nós vamos, a partir de agora, vai começar o segundo painel. Queria dizer que, mesmo a trabalho em outro estado, com diárias e passagens paga pelo Tribunal de Contas, entrou agora por causa da questão do fuso horário, porque parece que houve indagações por parte da Corregedoria com relação a participarmos dessas reuniões online. Quero dizer para o senhor presidente que todas as participações foram com aval da Câmara e com aval do Ministério Público, e que não houve prejuízo com relação ao encontro, porque essa questão do fuso horário, ela nos é muito boa, porque é justamente o horário onde dá os intervalos para o almoço. O único prejuízo é no meu estômago, que eu acabo muitas vezes sem almoçar, para poder não faltar à sessão, que na verdade é uma coisa que seria boa. Muitas vezes eu vejo os conselheiros participando de sessão online, mas é porque a gente não gosta de faltar a sessão, seja da Câmara, seja do Pleno. Então, acho que não é motivo de comentário por parte de corregedoria ou de qualquer coisa. Eu acho que é um motivo de felicidade da gente abrir mão do almoço que a gente teria, né, para poder estar participando da sessão. Mas eu só queria fazer esse esclarecimento, porque hoje, com essa coisa da gente poder fazer sessão em alguns online, ela facilita, e por causa do fuso horário, ela também facilita. E aí eu acho que os questionamentos poderiam ser ao próprio conselheiro, de forma individualizada, e se tiver algum prejuízo, deve ser escrito e transcrito e encaminhado a quem acha que deva ter algum tipo de problema. Eu, particularmente, não acho nenhum problema. Como disse, o único problema é que eu deixo
tá bom? Era isso, e agradecer a todos que possibilitaram eu poder ver meus processos no início da sessão. Obrigada. Tenha uma excelente sessão. Pois não, Excelência, e nós sabemos como Vossa Excelência é ciosa no cumprimento de seus horários e dessa sua participação. Então, quando é possível participar da sessão, ótimo. Quando não é, por causa do encontro, aí pronto, paciência. Mas nós somos testemunha de quanto Vossa Excelência é responsável com relação a essa situação. Obrigada. E fique à vontade. Vamos dar, então, sequência aqui, até para se retirar, poder participar do encontro. E nós vamos, então, suspender a sessão por 2 minutinhos até a entrada da conselheira Maria de Jesus. Doutora Maria de Jesus, bom dia, tudo bem? Bom dia, presidente, bom dia, conselheiro Cristóvão, doutor João, doutor Luciano. Estou aqui a postos. Pronto, então vamos dar sequência à sessão. E agora, então, começando pelo processo número 1 da pauta, que é a nossa relatoria, pedimos ao novo conselheiro Antônio Cristóvão que possa presidir, então, a sessão para podermos apresentar este processo de nossa relatoria. Obrigado, nobre presidente Antônio Malheiro, pela oportunidade. Bom dia, conselheira Maria de Jesus, seja bem-vinda, nosso procurador, doutor João Isidro, e o nosso secretário Luciano, e aqueles que nos assistem pelos nossos canais. Vamos, então, julgamento de processo número 1 da pauta, 148.436, e tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Este processo não é da resolução 102, como os anteriores, mas é da resolução 87, dados contábeis, e é relativo à Câmara Municipal do Bujari do 6º bimestre de 2024, sou James Mourão do Nascimento. As folhas 13 a 15, a segunda Coordenadoria Especializada de Controle Externo apresentou um relatório técnico onde informa a autuação do processo em razão da comunicação que noticiou o descumprimento da resolução, constatando o envio intempestivo de informações da Câmara Municipal do Bujari. O gestor foi citado à folha 20 a 21, mas não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. O relatório, excelência. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu em julgamento, o processo 148.436, que trata do envio intempestivo dos dados a que se refere a resolução TCA 87 de 2013 deste tribunal, atinente ao 6º bimestre de 2024 da Câmara Municipal de Bujari, de responsabilidade do senhor Hamilson Batista de Oliveira. A área técnica informa que a origem enviou intempestivamente os dados do 6º bimestre de 2024 apenas em 31 de março de 2025. Foi citado o responsável anterior, o senhor James Mourão do Nascimento, que não aproveitou a oportunidade, mas o atual presidente, o senhor Hamilson Batista de Oliveira, não foi citado. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas, verificando também que as remessas anteriores foram feitas no prazo, opina apenas pela notificação da origem para cumprimento dos prazos nas próximas edições da espécie, conforme a resolução 87 de 2013. Este é o parecer, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, aqui tem um fato interessante, que o responsável pelo envio, ele larga a presidência e agora já é um outro presidente. E esse outro presidente, então, mandou no dia 31 de março de 2025 as informações do anterior, quando ele fez a prestação de contas e mandou também a prestação de contas
da Câmara Municipal. Então, nesse sentido, entendemos que aqui, ao invés da punição, caberia a notificação ao novo presidente para que ele não atrase mais, e eu acredito, inclusive, que ele, a partir daí, até manteve todas as outras em dia. Então, pela notificação do senhor Ramson Batista de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Bujari, para que nas próximas edições cumpra o prazo previsto na resolução. Então, citamos o atual e não sujamos que era o anterior. Após pelo arquivamento dos autos. E como voto, excelência? Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Essa presidência também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 2 da pauta, 148.439. Obrigado, excelência. Este processo trata também da resolução 87, Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, do 6º bimestre de 2024. Envio intempestivo das informações contábeis relativo ao 6º semestre, audiência do senhor Francisco Biraci. No entanto, foi notificado também o atual prefeito, senhor Maxwell Maia Pereira, em razão do prazo das referidas. Aconteceu a mesma situação. Em suas razões, o senhor Maxwell sustentou que as informações foram encaminhadas dentro do prazo, mas em razão da necessidade de ajuste do balanço, requereu-se ao tribunal o descarte das remessas de 17 de fevereiro, em 17 de fevereiro. Por sua vez, o senhor Francisco Biraci alegou que, ao fim de seu mandato, os dados já se encontravam disponíveis. COESEX, nome difícil para a nova inspetoria, opinou pelo acolhimento das justificativas e arquivamento dos autos, que é a mesma situação do anterior. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha, no mesmo sentido. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se do envio intempestivo dos dados atinentes à resolução TCA 87 de 2013, atinentes ao 6º bimestre de 2024, do Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, e a área técnica, inicialmente, certificou que o envio foi intempestivo apenas em 31 de março de 2025. Por ocasião do contraditório, o gestor esclareceu que encaminhou no prazo e depois pediu o descarte das informações para substituir o balanço patrimonial que sofreu algum ajuste. A área técnica confirmou as alegações e, com essas considerações, o Ministério Público acompanha o entendimento da área técnica pelo arquivamento do processo, uma vez que o prazo efetivamente foi cumprido. Este é o parecer. Senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Nessa mesma linha, excelência, pelo arquivamento dos autos. Como voto, excelência? Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. A presidência também acompanha o voto, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra o processo terceiro da pauta, 135.427. Obrigado, excelência. Não, presidente, eu pediria que nós retirássemos de pauta o item 6, o processo número 6, e os demais, do 3 ao 9, do 3 ao 11, retirando os 6, que possam, então, ser julgados em bloco. Dada já a anuência de bloco no processo da nobre conselheira, Vossa Excelência já pode também julgar em bloco processo 3 da pauta ao 11º, exceto o 6º retirado de pauta. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Tratam o primeiro processo, 135.427, tratam os autos de aposentadoria da servidora pública da Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Nízia Rodrigues Pinheiro,
No cargo de professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J. A servidora ingressou no serviço em 92 e solicitou sua aposentadoria em 6 de fevereiro de 2017, tendo sido efetuada a sua concessão através da portaria 626. 25 anos, 10 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, na classe 1, referência J, com R$ 4.746,91, tendo sido aí agora já incluído e corrigido a sexta parte. No processo seguinte, 138.685, aposentadoria do servidor público do quadro de pessoal do Instituto de Meio Ambiente, senhor Valfredo Galvinho Quiroga, agente de atividade agropecuária, nível J, com 36 anos, 43 dias de serviço líquido, preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no nível 3C, tendo os proventos fixados e corrigidos no nível J. O mesmo já veio a óbito, então, neste processo, que tem um processo, então, de pensionista. Processo 138.374, Secretaria Estadual de Saúde, da senhora Rosângela Por Deus Leite Costa, enfermeira, grupo 3, referência 10, 31 anos, 256 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, mas tem necessidade da correção da referência 9 para a referência 10. Processo 141.878, Secretaria Estadual de Produção, senhora Edneide Pereira Cabral Martins, 33 anos, 213 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na referência 8, com proventos de R$ 1.532,72. Processo 142.818, da senhora Maria Eliette de Souza Magalhães, Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio, no cargo de tecnólogo em avicultura, nível J, 30 anos, 163 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando de correção do nível I para o nível J. Aposentadoria da servidor, processo 146.692, senhora Vilma Aparecida Parente Camilo, Secretaria Estadual de Educação, professor de nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, aposentadoria com 32 anos, 162 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na classe 2, referência J, com provento de R$ 7.507,99. Processo 147.627, da senhora Cátia Maria Barros de Lima, no cargo tecnólogo nível 1, com 36 anos, 137 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, sendo necessário, no entanto, fazer a sua correção do enquadramento do nível I. Por último, processo 148.651, aposentadoria da senhora Cacilda Alves Cavalcante, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Rio Branco, no cargo de merendeira, grupo 1, nível 3, letra M, 36 anos, 308 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e proventos de R$ 3.985,14. O doutor Paquet se pronunciou em todos os processos. São os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre conselheiro e relator. Com a palavra, Sua Excelência, o nosso procurador. Obrigado, senhor presidente. Antes dos pareceres, eu gostaria de consultar o nobre relator
com relação ao quinto processo da pauta, aposentadoria de Rosângela Por Deus Leite Costa, qual o grupo que Sua Excelência declinou o registro? Grupo 8, referência 10. Perfeito, Excelência. Senhor presidente, pelas mesmas razões já declinadas nos votos do conselheiro relator, o Ministério Público de Contas, em todos os processos, após verificar que cada uma das aposentadorias preencheu os requisitos legais atinentes à matéria, opina pelo registro das mesmas no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Em votação, com a palavra, sua excelência, o relator. Excelência. Então, nessa linha, pelo registro, legalidade e registro, nos termos agora colocados, pela análise, portanto, aqui proposto nesse voto, comunicação aos interessados, aos institutos e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho os votos do relator, excelência. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a presidência ao nosso presidente, Antônio Malheiro, com as minhas considerações. Muito obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Damos, então, sequência à pauta, agora com o processo 147.305, que tem Vossa Excelência como relator. Qual o processo? Número 12, é o número 12 da pauta, 147.305. 147.305, certo. Relatório. Trata-se de processo com a finalidade de apurar a responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, à época, e da senhora Tereza Maria Lira de Lima, servidora responsável pelo envio de ato de pessoal da Câmara Municipal de Rio Branco, em face dos envios indepestíveis para o Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, das remessas de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, de que trata a Resolução 102 de 2016, alterado pela Resolução TCE 118 de 2020, da Câmara Municipal de Rio Branco, referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2024, março e abril e maio, respectivamente, registrado e autuado a partir do despacho de folha 1 e comunicados internos de número 360 de 2024 e 603 de 2024, emitidos pelo então diretor de Auditoria Financeira e Orçamentário da AFB, Corte de Contas. O órgão técnico desse tribunal emitiu o relatório com preliminar de análise técnica das folhas 12 a 15 e 9 a 12 dos autos. Devidamente citado, as folhas 18 a 23 e 15 a 20, responsável apresentaram em conjunto a justificativa de folhas à defesa com documentos de folha 24 a 35 e 25, as quais foram devidamente analisadas pela área técnica deste tribunal, que emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 41 a 44 e 31 a 33. O Ministério Público de Contas manifestou das folhas 49 a 45 e 39 dos autos, em pronunciamento dos excelentíssimos senhores procuradores, doutor João Isidro de Melo Neto e Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência? É o relatório, presidente.
Pois não, Excelência. E entendi que Vossa Excelência já está julgando em bloco o primeiro e o segundo quadrimestre, né? Por isso, os dois procuradores, as citações em 2 páginas diferentes, não é isso? Isso. Isso, perfeito, perfeito. Eu tive aqui um lapso aqui, temporal aqui. Não, mas foi relatado os dois. Perfeito. Vocês me perdoem. O 12 e o 13. Perfeito, perfeito. 12 e o 13. São os dois da Câmara de Rio Branco, um do primeiro quadrimestre e o outro do segundo. Então, com a palavra o nosso procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, em julgamento, os processos 147.305 e 147.777, ambos visando apurar o envio intempestivo pela Câmara Municipal de Rio Branco dos dados atinentes à Resolução 102 de 2016, atinentes aos primeiro e segundo bimestre de 2024. No primeiro caso, as remessas, a área técnica informou que as remessas de março e abril foram encaminhadas apenas em 12 de julho de 2024, e os prazos eram, respectivamente, 15 de abril e 15 de maio. Portanto, os atrasos foram de 88 dias e 58 dias, respectivamente. No segundo bimestre, o atraso foi somente no mês de maio de 2024. Regularmente citado, o senhor Raimundo Nonato Pereira, presidente, apresentou defesa, apesar da senhora Tereza Maria Lira de Lima, servidora responsável pelo envio dos dados, ter se quedado inerte. Em sua defesa, o presidente alega que o atraso ocorreu em razão da falta de suporte da empresa responsável pelo fornecimento de software de gestão da Câmara e que não restou demonstrado qualquer... A área técnica, ao analisando essa argumentação, informa que não restou demonstrada qualquer comunicação oficial a esta Corte de Contas a respeito do problema mencionado, tampouco acerca das ações para solucioná-lo. Além disso, pontua que é dever do administrador o gerenciamento dos serviços contratuais firmados pela entidade a que preside. Com essas considerações, em ambos os processos, os pareceres ministeriais são pela aplicação de multa a ambos os gestores, com fundamento no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 39/93, dosada a critério do plenário. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o conselheiro relator, Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Só presidente, para ficar claro, eu estou votando o processo 12º e 13º em bloco. Perfeito. Considerando que os responsáveis demonstraram que enfrentaram dificuldades e obstáculos em relação ao cumprimento dos prazos de envios previstos na Resolução TCE 102, alterado pela Resolução 118 de 2020, posto que os atrasos nos envios das remessas de março, abril e maio de 24 ocorreram em razão de uma falha técnica da empresa contratada pela Câmara Municipal de Rio Branco, considerando que esta Corte de Contas, recentemente julgado processos com situações similares e destes autos, afastou a aplicação de multa pelo descumprimento do prazo do envio das remessas de que trata a Resolução TCE 118, pois levou em conta os obstáculos e dificuldades reais dos conforme se verifica nos embargos de declaração, processo número 147/2204, julgado na sessão 1616, sessão plenária ordinária, no dia 4/9/2025. E nos embargos de declaração, processo 144.306, 144.305, julgado na sessão 1617, sessão plenária ordinária do dia 19/9/2025. Considerando ainda que os artigos 926 e 927, inciso 5º do Código de Processo Civil,
os quais dispõem que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, e que os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Considerando que a aplicação dos dispositivos acima citados do CPC decorre do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Considerando, por fim, a conclusão de que as infringências avaliadas nestes autos são de baixa gravidade, configurando-se como meras falhas formais. Em face do exposto, voto. 1. Pela notificação dos responsáveis para tomarem conhecimento desta decisão e após as formalidades pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanha o nobre relator, excelência. São das últimas decisões, acompanhe também o voto do nobre relator. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto dado pelo nobre conselheiro relator. Passamos, então, agora ao processo 14.143.021, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem eu passo a palavra. Senhor presidente, solicito julgamento em bloco dos processos 14º ao 17º da pauta. Tratam de aposentadorias. Obrigado, presidente. Todos os processos tratam de aposentadoria. 14º, 143.021, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhor Antônio Maranhão, o cargo de professor do nível superior, classe 2, 30 horas, classe 2, referência J, pelos seus 30 anos, 273 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária especial integral por tempo de contribuição, necessitando da correção da referência, a referência C para a referência J. Foi corrigida. 15º da pauta, 143.139, aposentadoria do servidor público de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhor Sebastião de Oliveira Conde, no cargo de professor do nível superior, classe 1, referência J, pelos seus 30 anos e 80 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária especial, integral, por tempo de contribuição, necessitando a correção da referência C para a referência J, o que foi corrigida, acrescentando aos proventos e gratificação de sexta parte. 16º, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria Rosalba da Rocha, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, pelos seus 30 anos e 286 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. E 17º, aposentadoria do servidor público da Secretaria de Agricultura do Estado do Acre, senhor Aurélio Parisi Neto, no cargo de engenheiro nível J, pelos seus 37 anos, 104 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. São os relatórios, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, os pareceres ministeriais são pela legalidade e registro das aposentadorias no âmbito deste tribunal, nos cargos e referências já declinados nos bem elaborados relatório do conselheiro relator. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o novo relator, para conclusão e voto. Presidente, trata de legalidade e registro das aposentadorias destes servidores. Todos eles
foram bem analisados pela nossa análise técnica e emitidos nos autos. E todos eles também com parecer do doutor Parquet. Passo ao voto. Diante dos postos, considerando a manifestação da área técnica do Ministério Público junto a esse tribunal, com base no artigo 61, inciso 3º da Lei Estadual 98, voto 1. Pela legalidade e registro das aposentadorias das servidoras públicas e servidores públicos estaduais aqui já listados. 2. Pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência para tomar as medidas cabíveis e das servidoras para tomarem conhecimento destas decisões nos processos 143.021/2002, 143.139/2022. Pela notificação dos servidores para as providências que entenderem cabíveis quanto à ausência de seus enquadramentos nas datas corretas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos, então, agora ao processo número 24 da pauta, o 137.096, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu também proponho a relatoria em bloco dos processos do número 24 ao 28. Pois não, excelência. Vossa excelência com a palavra. Tratam os autos de processos de aposentadorias de servidores civis, o processo 137.096 da servidora Luziene Marques de Andrade, 137.188 Maria Eliânia de Moura, o 140.105 de Maria da Conceição Aquino da Silva, 142.779 Francisco de Assis Barreto e o 145.970 da servidora Raimunda Ferreira Conde. Todos foram bem analisados pela 4ª Coordenadoria Especial de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos número 137.096, da servidora Luziene Marques de Andrade, e o 145.970, servidora Raimunda Ferreira Conde, em que as mesmas foram enquadradas em referência inferior à efetivamente devida. Vale ressaltar que, à época da aposentação, a servidora Raimunda Ferreira Conde fazia jus à gratificação correspondente à 6ª parte dos vencimentos integrais por contar com mais de 25 anos de efetivo exercício público estadual, nos termos do artigo 36, parágrafo 4º da Constituição Estadual do Estado do Acre, combinado com o artigo 73, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar número 89. Todavia, tal gratificação não foi concedida à servidora. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, em julgamento, a aposentadoria de Luziene Marques de Andrade, no cargo de técnico em educação, grupo 4, referência 6, já corrigida. Maria Eliana de Moura, no cargo de professor, nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J. Maria da Conceição Aquino da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo básico 1, referência 8. Francisco de Assis Barreto, no cargo de engenheiro nível J. E Raimunda Ferreira Conde, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 1, referência J, já corrigida. Em todos os processos, a técnica certificou o cumprimento das exigências legais atinentes a cada uma das aposentadorias, razões pelas quais os pareceres ministeriais são pelo registro das mesmas no âmbito deste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro.
Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Maria de Jesus, para conclusão e voto. Obrigado, Excelência. Ante o exposto, voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria de servidores civis, Luziene Marques de Andrade, Maria Eliane de Moura, Maria da Conceição Aquino da Silva, Francisco de Assis Barreto e Raimunda Ferreira Conde, observando que nos processos já em destaque, deve-se constar os enquadramentos reputados como corretos em face da súmula de jurisprudência número 2 desta Corte. Encaminhe cópia dos processos ao ACRE Previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções nos casos específicos dos processos já destacados, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É assim que voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Proponho o voto da nobre relatora. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos então às comunicações. Com a palavra o nobre procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar a Vossa Excelência e o conselheiro Cristóvão pela condução dos trabalhos, agradecer a todos que nos ajudaram a realizar essa sessão, na pessoa do doutor Luciano, secretário do plenário, agradecer a participação da conselheira Jesus, tanto relatando os seus processos quanto em substituição, e nada mais a comunicar, Excelência. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, só agradecer a Deus por mais uma sessão, né? Agradecer aí a paciência de Vossa Excelência, do nobre procurador, conselheira Maria de Jesus, seja sempre bem-vinda, nosso Luciano, secretário das sessões, mais de desejar a todos um bom dia. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigado, Excelência. Também quero só cumprimentar a todos, agradecer as palavras de boas-vindas e dizer que só não estarei aqui quando não me quiserem, mas não estarei. Não vai ter esse dia. Estarei sempre aqui. Então, cumprimentar a todos e agradecer também a participação daqueles que nos ajudam a realizar o nosso trabalho, a nossa missão. Desejar um bom dia a todos e justificar que estou participando da sessão daqui da minha residência, porque minha mãe não está muito bem de saúde, teve alta hospitalar, mas a gente tem que estar aqui pertinho acompanhando. Isso. Então, por isso mesmo. Força, nobre conselheira. Melhoras, Maria de Jesus, para a sua mãe. Obrigada, muito obrigada. Bom, e não havendo mais nada a tratar, cumprimentamos todos aqueles que nos acompanharam e convocamos sessão para dia e hora regimental e damos então por encerrada a presente sessão. Encerrada a sessão. Obrigado, doutor Luciano.